convidamos para o seu pronunciamento a doutora Damares Moura. Para quem não sabe porque eu me abaixei, foi para pegar o degrauzinho. Eu quero cumprimentar a Câmara de São Bernardo por prover um degrauzinho para quem é pequenininho como eu, porque muitos espaços de eventos eu me recuso a me pronunciar da tribuna, porque a tribuna encobre. Então eu vi que tinha um degrauzinho, eu estava ansiosa, aliás, ali pensando se tinha um degrauzinho. E vereador, parabéns, porque tem. E eu me sinto bem aqui em cima desse degrauzinho. Queridos, são pequenos detalhes que fazem a diferença, não é? Eu quero cumprimentar o vereador Julinho Fusari pela excelência da iniciativa de propor uma sessão solene que tem como objeto um direito que é tão caro, vereador, a dignidade das pessoas, que é o direito à liberdade religiosa. Eu me emocionei quando eu entrei aqui hoje na Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo. Já estive muitas vezes, mas talvez nunca tenha visto essa Câmara de Vereadores tão repleta de pessoas, tão representativa, tão diversa. Então eu quero sinceramente expressar aqui uma palavra de gratidão ao senhor por oferecer-nos este espaço tão especial, significativo e acolhedor para a realização desta sessão solene, que certamente marcará o aniversário de 130 anos da IRLA aqui no Brasil. Muito obrigada. Na sua pessoa, então, eu cumprimento os demais componentes da mesa, pastor Paulo Fernandes, o pastor Odailson, o padre Nivaldo, o pastor Bruno, o Sheik Girard, mãe Fabiana, pastor Marcos, professor Luiz Carlos e meu querido amigo, meu parceiro de luta. Há 20 anos, exatamente em 2023, eu também estou aniversariando. Eu também, pastor Paulo, estou completando um importante aniversário da minha vida em 2023, porque foi em 2003, exatamente em 2003, há 20 anos atrás, que eu iniciei pessoalmente o meu trabalho. E em 2004 me juntei ao Dr. Samuel. Portanto, há 19 anos eu tenho caminhado ao lado deste parceiro especial, o Dr. Samuel Luz. Já realizamos dezenas e dezenas e dezenas de fóruns por todo esse estado de São Paulo e fora dele, para nós levantarmos bem alto uma bandeira que encontra-se sob ameaça no mundo inteiro. Há 20 dias atrás, para ser mais precisa, Pai Varela, 19 dias atrás, eu estava ocupando outra tribuna que eu nunca pensei em ocupar, queridos. Mas a liberdade religiosa, ela é tão extraordinária que ela me levou a ocupar a tribuna do maior organismo de direitos humanos do planeta, a Organização das Nações Unidas, a ONU, em Genebra, na Suíça. Lá não tinha um degrauzinho. Lá não tinha um degrauzinho como esse. Nas fotografias, foram generosos comigo, tiraram fotografias laterais. O fotógrafo ficou aqui, para eu aparecer. Mas, queridos, quando eu subi naquela tribuna, vi aquele plenário repleto de pessoas de várias nações do mundo. E eu fui convidada a ir à ONU, o único brasileiro a usar a tribuna naquele Congresso Internacional de Liberdade Religiosa. E eu ali fui para falar sobre paz, para falar sobre tolerância religiosa, para apresentar a primeira lei de liberdade religiosa do Brasil, que eu tenho a honra de ser autora, queridos. Há 2 anos atrás,
era aprovada na Assembleia Legislativa a Lei 17.346, que cria o Estatuto da Liberdade Religiosa, com quase 80 artigos. Eu me sinto bem de falar disso, porque eu estou numa casa legislativa onde se produz leis que regulam, que ordenam a vida em sociedade, e quis Deus que eu fosse autora da primeira lei de liberdade religiosa desse país, e provavelmente a quarta lei do mundo com essas características. E eu subi ali e contei para as pessoas que esta lei dividia-se em 3 partes. Eu estou me encaminhando para o final. A primeira parte é uma parte educativa, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Só a educação de pessoas transforma realidades. Nós temos alunos aqui, indivíduos em formação, crianças pequenas se apresentando, aprendendo a viver de forma civilizatória, pacificadora. Quem disse isso foi Rui Barbosa. Aliás, eu citei Rui Barbosa nas Nações Unidas, um grande jurista brasileiro, que um pouco antes da proclamação da República do Brasil já falava de liberdade religiosa. E ele disse que não há uma liberdade mais pacificadora, mais civilizatória, mais congenial ao homem e mais evangélica do que a liberdade religiosa. E eu dizia ali na ONU que a segunda parte da lei, a lei paulista, garante direitos individuais, garante direitos coletivos das organizações religiosas. E finalmente a terceira parte da lei é sancionatória. Nós criamos sanções, vereador, de natureza administrativa, que se traduzem em multas que poderão ser aplicadas se constatada a conduta intolerante àquele que praticou. Bem, eu quero encerrar falando de IPIPFORB. Vereador Julinho, curioso, leu tudo sobre a organização que eu estou representando hoje no Brasil. É o Painel Internacional de Liberdade Religiosa ou Crença. É uma organização mundial que reúne parlamentares hoje de quase 200 países do mundo. E essa organização se concentra no tema da liberdade religiosa, e os parlamentares que compõem este painel ao redor do planeta estão comprometidos de, em seus países, promoverem liberdade religiosa por meio da propositura de legislações que fortaleçam o direito. Mas não só isto, que eles proponham políticas públicas, que eles se reúnam, que eles alcem as suas vozes nos parlamentos onde eles estão representados em favor da liberdade religiosa. E também tive a honra de, quando deputada aqui em São Paulo, ser convidada a representar o Brasil neste painel no mês de maio. Esse foi o ano das viagens, viu, vereador? No mês de maio eu estava na África, no Quênia, no Congresso Mundial do Painel Internacional de Parlamentares pela Liberdade Religiosa ou Crença. E eu encerro convidando o vereador Julinho, e se porventura há outros parlamentares ou ex-parlamentares que estão neste plenário, eu os convido, ao final desta sessão solene, se assim desejarem, a assinarem conjuntamente conosco a Carta São Bernardo do Campo de IPIPFORB. Nós temos passado pelos parlamentos, convidando os parlamentares a assinarem uma carta que tão somente os faz comprometidos com a promoção desse direito, como faz nesta noite o vereador Julinho Fusari. E finalmente, queridos, eu quero cumprimentar vocês que vieram aqui. Essa festa só é linda, só é especial, porque vocês vieram. Eu vejo aqui queridos amigos das mais diversas tradições religiosas.
com as quais eu me relacionei mais intensamente quando fui presidente e membro fundadora da primeira Comissão de Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados no Brasil, e isso foi há quase 20 anos atrás. Me relacionei de forma muito próxima, extraordinária, transformadora com a diversidade religiosa, e talvez nunca tenha aprendido tanto na minha vida a viver reconhecendo o outro como objeto do mesmo respeito, da mesma consideração que eu reivindico para mim também. E no parlamento nós ouvimos todas as tradições religiosas para construir a lei de liberdade religiosa. Viva, queridos, viva a liberdade religiosa, um direito tão caro, tão ameaçado, mas tão pacificador, mas tão civilizatório. Viva a liberdade religiosa, viva a Câmara de Vereadores de São Bernardo do Campo, na pessoa do querido vereador Julinho. Viva a Escola Adventista, que está aqui e tem levantado bem alto a bandeira da liberdade religiosa, porque eu conheço as ações da escola em favor desse direito. Viva todos os organizadores, viva a IRLA, viva a BLIRC, viva a IPICFORB, quaisquer outras organizações que estão presentes aqui hoje, comprometidas com esta luta que é nossa, que não pode parar e que nós vamos viver por ela, porque muitos já morreram pela liberdade religiosa e nós vamos agora viver por esse direito. Muito obrigada. Perdoe-me a emoção que sempre me toma. Durante 20 anos, eu sempre vou me emocionar. Eu sempre vou ficar empolgada quando eu falo desse direito que também transformou e moldou a minha vida. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Viva a liberdade religiosa, queridos! Doutora Damares Moura, não é? Prazer falar com a senhora. Igualmente. Doutora Damares é uma das responsáveis pela primeira lei contra a intolerância religiosa neste país, né? Hoje subprefeita de São Miguel Paulista. É importante um dia, né? Importante essa noite, né? Sim, eu acho que noites como essas marcam a liberdade religiosa onde elas acontecem. Por onde um fórum de liberdade religiosa passa, eu tenho convicção de que aquele lugar não será mais o mesmo. Porque mentes são transformadas, consciências são formadas, né? Então, esse trabalho educativo e de conscientização, ele é transformador. Não é possível nós mudarmos a intolerância senão por meio da educação. E nós tínhamos aqui crianças, adolescentes. É muito mais fácil você educar uma criança do que você transformar um adulto intolerante. Não é? Com certeza. E é por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, a gente sempre fala sobre isso. Educação, cultura é a salvação desse país e do mundo, né? Porque se você educa a criança não vai invadir um terreiro e quebrar tudo lá dentro, a criança não vai chutar a Bíblia de ninguém, a criança vai respeitar. Exatamente. Eu tenho buscado investir na vida pública, não é, em educação. Não sei quantos sabem, não é? Mas a lei de liberdade religiosa que você se referiu, os primeiros artigos da lei, ou a primeira parte da lei, se concentra em aspectos educativos. Primeiro, conceituais, para a compreensão do que é liberdade religiosa, do que é intolerância religiosa, do que é desigualdade religiosa, do que é discriminação religiosa, do que é preconceito religioso, que são conceitos muito parecidos e próximos, mas são diferentes. São modalidades, ora mais odiosas, ora separatistas, que separa pessoas, não é? E nós, na primeira parte da lei, estamos criando obrigações para o poder público participar dos processos educativos por meio de campanhas, levando este conteúdo, não é, de combate à intolerância religiosa para os nossos currículos escolares. A lei cria um prêmio para premiar, inclusive, empresas que prestigiam
a liberdade religiosa dos seus colaboradores, né? Então, nós nos concentramos na primeira parte da lei em aspectos educativos, porque estes transformam. E, naturalmente, seguimos com a lei, garantindo direitos individuais coletivos, inclusive com sanções para quem praticar intolerância religiosa. E a senhora, assim, uma baiana agitada, sempre assim? Dizem que eu não sou da Bahia, porque acreditam que o baiano, ele tem uma calma natural, mas essa calma não me alcançou. Eu sou bem agitada, acho que também é parte da minha atividade. Sim, como advogada, sim. E depois agora na vida pública, eu preciso ter esse dinamismo que já me é natural e eu acho que está mais intensificado com a minha atividade na vida pública. Poxa, obrigado, muito obrigado pela sua paciência aqui com a gente, falar um pouquinho com o canal do Saravá, pra gente é muito significativo. Aliás, eu quero agradecer e cumprimentar o canal do Saravá e a todos os que acompanham. Não é? Hoje, por exemplo, vocês estão cobrindo um evento rico em conteúdo. Então, um abraço especial a todos que seguem este canal e muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês. Gratidão, doutora. Obrigada.